E aí, Ricardo Cropanis aqui, como é que você está? Chegamos agora na primeira parte do livro Viva Antes que Você Morra, de Daniel Kolenda. Lembrando que essa é uma aula de ação, são ideias, são uma forma de eu colocar para você pontos deste capítulo específico de como você colocar em prática na tua vida. Para você ter uma vida de sabor, com o sabor de Jesus, você precisa transformar as suas atitudes e seus comportamentos em direção ao que ele busca, porque aí sim ele constrói a ponte para você acessar o Espírito, que é a parte de Deus, segundo a nossa matriz. Essa matriz é o que lidera todo o nosso projeto, tá? Claro que vão ter várias aulas adicionais para você entender isso, mas é importante que você assista a matriz, assista as aulas adicionais e veja o resumo do livro, ouça o resumo do livro que está disponível nas plataformas de podcast do YouTube e também essa aula de plano de ação que tem aqui no formato de vídeo, mostrando aqui os meus mapas mentais, beleza? Eu não sei qual é o momento que você está assistindo essa aula, mas saiba que a sequência de livros que tem aqui, né, a sequência das playlists, elas são feitas pensada, tá? Então, ó, se esse primeiro livro aqui que eu tô fazendo, que é o Viva Antes que Você Morra, esse é o primeiro, comece por ele, vai pelo segundo, é claro, você quer ir ver alguma outra aula, alguma coisa que te interessa mais nesse momento, você pode ver, mas tudo está sendo construído de uma forma que você realmente consiga caminhar na tua vida, enxergando o caminho através da verdade para você ter vida, beleza? E aí essa vida é com o sabor de Jesus, beleza? Vamos lá então agora para a primeira parte do livro, que são 5 perguntas básicas sobre a vontade de Deus. A primeira pergunta básica é simplesmente uma pergunta simples e uma pergunta muito importante, que está ligada lá no capítulo número 1, que é: Deus realmente tem um plano para a minha vida? Essa é uma pergunta que você pode estar se fazendo. Não, quem sou eu para ter um plano, para Deus ter um plano para a minha vida? Primeira coisa, você vai ver nas aulas adicionais que tem uma aula, eu não sei exatamente qual é o nome que você vai estar vendo ali, né? Mas ela pode estar sendo chamada de cascata de prioridades, ela pode estar sendo chamada do o bolo de Deus, ela pode estar chamada da pirâmide de taças de Deus, porque ela na verdade, nesse momento, ela está passando por um processo de, eu estou dando um nome a isso, a essa cascata, digamos assim, né? E você vai entender o porquê, porque primeiro a gente vai quebrando camadas, vai transbordando em cada camada para acessar a outra, tá? Então, provavelmente vai estar chamando de cascata de taças de Deus, tá? Isso é uma coisa bem importante para você entender que você só consegue atingir o próximo nível quando você transborda nesse nível que você está. E a primeira coisa dessa cascata que a gente fala é sobre você acreditar que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis está escrito que Deus falou, escreveu, disse, mandou, né? Faça o homem à nossa imagem e semelhança. Isso significa que o Espírito Santo de Jesus Cristo já estava presente na confecção do mundo, na criação do mundo, já estava presente. E quando ele fala, seja feita o homem à nossa imagem e semelhança, cara, você tem que entender que essa é a primeira coisa que você tem que aceitar, que você tem que acreditar. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus e você precisa quebrar, limpar qualquer sujeira. Lembra na aula da matriz do sabor para Jesus, né? Que é a aula que a obra de Deus. Essa aula ela mostra para você que dentro do corpo almático, que é a nossa alma, Jesus está na porta, batendo, para você deixar ele entrar e ele fazer uma limpeza, e ele tirar todas as toxinas emocionais que estão dentro de você, que estão desde que você nasceu, através de palavras que você ouviu, através de pessoas que você ama, que você confia, pessoas que realmente tiraram você do plumo, que fizeram afirmações mentirosas sobre você. Nesse momento eu te convido a parar de pensar nas pessoas, porque as pessoas são falhas, assim como você pode se achar falha, assim como você pode se achar muitas vezes tantas coisas negativas, as outras pessoas também se acham assim. E o que você tem que fazer? Lembra da nossa aula sobre o Romanos 12, que é a aula do prefácio, que eu falei para você, você tem controle sobre si. Conforme você tem uma perspectiva diferente sobre si mesmo, e você começa a se transformar, e você começa a mudar, você começa a se remodelar, você está começando a ter uma mudança interna dentro de você. E essa mudança é a única coisa que você tem o controle, é sobre si mesmo. Só que você começa a usar essa mudança, essa transformação para influenciar os outros.
Porque você não tem controle sobre o outro, mas você pode influenciá-los. E a terceira, o terceiro tipo de controle que você não tem como ter, é o descontrole. Exemplo, a pandemia. Você não tem controle sobre uma pandemia, você não tem controle sobre muitas outras coisas, mas você tem o controle de se adaptar melhor. Mas você consegue influenciar melhor as pessoas e se adaptar a qualquer circunstância, desde que você tenha um controle sobre si. E entender que Deus fez a você a imagem e semelhança dele, você vai transbordar para a próxima camada. Cara, isso é sensacional, que você precisa ter em mente. Falei pra caramba um monte de coisa legal aqui, mas dentro desse capítulo você vê várias coisas. Olha que interessante. Deus vê mais em nós do que nós vemos em nós mesmos. E nossos obstáculos, fracassos e imperfeições não o intimidam. Então, graças a Ele mesmo que Deus, que Ele vê em nós, Ele vê mais em nós do que nós vemos em nós mesmos. Por quê? Porque a gente é uma obra dele. E todo mundo se orgulha. Quantas vezes o teu filho, a tua filha fez uma afirmação ou falou uma bobeira e que você olha e fala, não, filho, não é isso. Você não é assim. Eu te vejo muito maior do que isso. Eu fui no culto esse final de semana, na data que eu estou gravando essa aula, e o pastor contou uma história de que o irmão dele foi preso quando ele era pequeno e a mãe foi na delegacia. E o delegado falou assim, seu filho é aquele delinquente, aquele ladrãozinho, alguma coisa assim. Aí a mulher falou assim, o senhor delegado, lave a boca para falar do meu filho. O meu filho, ele é meu filho, ele não é um ladrão, ele não é um delinquente. Aí o cara até brincou, agora ela vai ser presa, né? Aí a segunda vez, então, xingou lá o cara, lave a boca para falar do meu filho, ele é meu filho, tal. O seu filho só tem 2 caminhos, você sabe, né? Ou é cadeia ou é cemitério. Aí ela, lave a boca de novo para falar do meu filho. Tem uma terceira opção, o quê? Deus vai salvar a vida dele. E Deus salvou a vida dele de verdade. Né? Então foi uma coisa muito legal, porque é como uma mãe, um pai acredita no filho e não gosta que a gente veja assim. Então, cara, mulher, se você sabe que você é filho de Deus, que é filha de Deus, pra quê? Pra quê ir contra? Pra que ir contra ele? Simplesmente aceita que Deus te vê mais em você do que você mesmo consegue se ver. Teus obstáculos, teus fracassos, suas imperfeições não vai intimidar a Deus. O medo da crítica é uma das principais portas que o diabo usa para entrar na nossa mente. No livro do Diabo Veste Prada, não, Mais Esperto do que o Diabo, do Napoleon Hill, ele fala que existem 6 medos e o medo da crítica é um dos piores. Tem muita gente que prefere morrer a falar em público, a fazer uma palestra para 300 pessoas. Então a pessoa tem medo de ser criticada. Gravar um vídeo para ir para o YouTube, gravar um vídeo para ir para o Instagram, gravar um Stories, gravar um Reels, tanta coisa assim, é tão difícil, né, para as pessoas chegar aqui e falar. Eu fazendo esse projeto, o próprio pastor da igreja que eu vou, quando ele viu esse meu projeto, ele deu risada e falou assim, cara, eu não sei se eu teria coragem de fazer isso. Até hoje eu não entendi bem por que ele falou isso, mas eu acredito que tenha sido pela exposição, por ter muitas pessoas caçando pequenos deslizes para te condenar. E eu posso realmente cair alguma hora em alguma coisa que eu falei, mas eu estou livre. Sabe por que eu estou livre? Porque na primeira aula da matriz eu falei, essa matriz daqui a um tempo ela pode mudar totalmente, porque eu ajo conforme o meu entendimento. E conforme eu vou entendendo, eu vou mudando, eu vou transformando a minha própria realidade. Eu vou transformando as minhas coisas, porque eu vou agindo conforme Deus me permite que eu haja. E eu tenho certeza que se for para não permitir, ele fará coisas importantes e tirará do meu caminho qualquer coisa errada que tenha. Porque eu estou tentando fazer a obra dele, estou fazendo a obra dele. Eu entendo que isso que eu estou fazendo é algo que ele me pede para usar o meu talento, usar minha vontade, meu tesão, minhas coisas onde é que eu tenho para ir para cima. Né? Isso é uma coisa bem legal. Quando começarmos a romper com os velhos padrões e mentalidade que nos mantiveram acuado, os maiores opositores são os amigos mais chegados, os membros da nossa igreja e até os nossos próprios parentes. Então o que vai acontecer? Quando você começar a romper com velhos padrões, é um ajuste de mentalidade, começar a olhar para um ângulo diferente da tua própria vida e começar a entender, era isso que me mantinha acuado? Eu, por exemplo, no encontro com Deus que eu participei da igreja que eu vou, que eu frequento, que eu faço parte dela, eu descobri que o constrangimento é um problema muito grande. Ninguém acredita quando eu falo que eu tenho constrangimentos,
Mas eu tenho constrangimento em algumas coisas que outras eu não tenho. Eu não sei, é uma coisa de maluco. Mas que, mesmo sem eu entender, eu comecei a tentar romper com esses velhos padrões. Foi uma questão de ajuste de mentalidade, foi uma questão de entender que aquilo era um velho padrão, muita acusação. Eu amaldiçoei a vida de muita gente durante o meu processo de vida e hoje eu olho para trás e sinto vergonha de muitas coisas que eu fiz, falei e deixei de fazer. Então, quando você começa a mudar, os maiores opositores seus vão ser os seus amigos mais chegados, vão ser os membros da tua igreja, até mesmo os seus parentes. Essas pessoas vão querer te puxar para baixo. O inimigo usa essas pessoas para te causar desânimo. Tom Jobim já dizia, todo mundo martela para baixo um prego que se sobressai. Quando perguntaram para ele por que ele fazia a música para o gosto do americano, ele respondeu, falou, eu fiz a música para o gosto do brasileiro a vida inteira, mas ninguém quis me curtir. Então eu fui para os Estados Unidos e fiz sucesso lá. Na verdade ele fez música para o gosto dele e quis entregar uma arte para as pessoas, mas as pessoas até então não tinham aceitado a música que Tom Jobim entregava para a gente. Existe um exemplo do aquário dos caranguejos, né? O que acontece? O aquário do caranguejo ele não tem tampa, né? E por que ele não tem tampa? Ah, é porque ele não consegue subir. Não, é porque os outros caranguejos, quando um tenta subir, puxa ele para baixo. E dentro da nossa vida, dentro da nossa empresa, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, de todos os lugares, a gente tem vários caranguejos na nossa vida, que estão puxando a gente para baixo, que estão querendo que a gente volte para o nível deles, ao invés de a gente ir para o nível, eles virem para o nosso nível. Só que Deus vai fazer uma obra muito legal. Ele vai começar a ver você indo, ele vai começar a trazer as pessoas que você hoje não acredita junto com você. A inveja e os ciúmes fazem filhos de Deus competidores e rivais. Dentro da própria igreja, a inveja e o ciúme, ela é uma toxina almática dentro da matriz do propósito do sabor de Jesus. Você vê lá que a inveja, os ciúmes, o rancor, o ódio, a tristeza, tudo isso são toxinas que fazem mal para a gente. E isso torna os nossos colegas, os nossos amigos, nossos irmãos de igreja competidores e rivais, né? Veja a história de Jesus. Por que você acha que Jesus foi morto, foi crucificado? Por ciúmes, por inveja de outras pessoas. Então isso é muito importante. Lembre-se que você vive num aquário de caranguejo e mesmo que estejam puxando você para baixo, você vai seguir em frente, você vai ir, porque Deus ele quer exatamente isso. Ele quer que você não desista. Ele quer que você olhe para ele e fale assim. Ele vai falar assim, vem. Agora que você me viu, você vem. E Jesus vai estar lá limpando, empurrando. Vamos lá, mais forte. Você aguenta mais um, passo a passo, vai, vamos para cima. Mais uma coisa, passo a passo você vai conseguir. Você vai desenvolver. E quando você vê, tem um filme chamado Guerra de Gigantes, de Titãs, alguma coisa assim, não sei, não lembro o nome certinho, que o menino é vendado para ele andar as jardas do campo de futebol americano, né? E aí o menino, eu não tô aguentando, ele anda com outro nas costas, né? Eu vou postar esse vídeo no canal do Instagram, você pode procurar lá. Ele vai andando, eu não tô aguentando, tal. Falta muito, ele tinha dado uma meta, mas por ele estar com os olhos vendados, né? Ele conseguiu andar muito mais do que aquela meta. E vai ser assim, e você vai conseguir chegar na linha de chegada, porque você não desistiu. Ninguém consegue persistir na vida de alguém que não desiste. Essas pessoas desistem antes de você, então você só precisa dar mais um passo. Antes que uma obra-prima seja feita, ela existe na mente do seu Criador. Você é uma obra de Deus, lembre-se, você tem que se olhar como Deus te vê. Olhe para a obra complexa e maravilhosa que é teu corpo. Olha para o teu corpo, olha os teus olhos, olha a sua mente, olha os seus pés, suas mãos, seu corpo, como é perfeita a mulher que reproduz, que tem um corpo lindo, que tem tudo feito no lugar. O homem que também tem um corpo complexo, maravilhoso, que junto com a mulher que cria outras vidas e que a gente pode estar aqui falando, ouvindo, gesticulando, pegando as nossas mãos e construindo e fazendo tanta coisa. É por acaso isso? Né? Cara, não é possível que seja por acaso. Então, antes que uma obra-prima seja feita, ela existe na mente do Criador. Você existiu na mente de Deus antes de ser criado. Quando você estava na barriga da tua mãe, ou ainda para chegar lá, Deus já tinha determinado exatamente coisas para você. E Ele vai colocar circunstâncias na tua vida através do livre-arbítrio, como eu disse no prefácio, para você escolher seguir esse caminho. E só vai. Tudo que você precisa e deseja, desde que esteja alinhado com a vontade de Deus para a tua vida, é teu. Só tem que levantar e pegar. Mas por que eu não consigo pegar? Porque você está sujo, você está desorganizado com a vida. Você mesmo se sujou e as pessoas mesmo te sujaram.
em volta. E agora é um trabalho que você tem que fazer de limpeza. E Jesus está na porta querendo entrar, basta você deixar ele entrar. Deus disse a Jeremias, você vê isso em Jeremias 1,5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei. Vamos arrumar aqui? E te constituí profeta às nações. Isso é Deus dizendo para Jeremias que antes do ventre, antes disso tudo, Deus o conheceu. Antes que ele saísse do ventre da mãe dele, Deus já tinha consagrado ele e constituiu ele profeta das nações. Se você não acredita em Deus, é uma pena, é uma grande pena. Sabe por quê? Porque Deus acredita em você. E é questão de tempo para você conseguir enxergar isso. E eu levei um tempo, apesar de eu sempre, na verdade, eu sempre tive medo de não acreditar em Deus. Mas a minha incredulidade sempre foi muito alta. Não vou dizer para você que hoje eu estou 100% limpo. Às vezes não é que eu não acredito em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus demais. Mas eu não acredito às vezes em mim mesmo. E isso às vezes eu vejo assim, oh Deus, eu não acredito em mim. Poxa, por que eu não consigo acreditar em mim? Porque é isso. E a forma de eu acreditar em mim simplesmente é fazendo. É fazendo e vendo você chegar aqui assistindo a aula e falando, caramba, isso aqui está me transformando. Aí eu passo a acreditar em mim. Né? É um processo muito louco, inexplicável, que cada um tem uma experiência com Deus diferente. Às vezes ninguém vai entender essa experiência que você está tendo com Deus. E está tudo bem, porque ninguém vai entender mesmo. Deus tem uma parada só com você. E assim que ele teve uma parada só comigo. E assim ele teve com o mundo inteiro. E com todas as pessoas desse mundo que já estiveram aqui. Ele teve essa parada com todo mundo. E com certeza muitas pessoas saíram daqui com seus propósitos realizados e outras não. Mas ainda assim serviram como exemplo para várias outras realizarem seu propósito. Às vezes o propósito de uma pessoa é só servir de exemplo para uma outra, para fazer um grande propósito maior do que ele. Deus quer tirar a sua vida do ferro velho do diabo e transformá-la em uma obra-prima, em um troféu da sua maravilhosa graça e misericórdia. Olha que louco isso. Deus quer tirar você do ferro velho do diabo. Tirou você do ferro velho do diabo, com a alma toda suja, destruída, bagunçado, sem valor, desanimado. E ele vai lapidar, ele vai te transformar em uma obra-prima. Ele vai colocar na estante do troféu dele, né? Que é a estante da maravilhosa graça e misericórdia dele. Isso é uma coisa muito louca. Jesus disse, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Está isso em Mateus 28:20. E aí, na sequência, eu pergunto para você, será que você precisa de provas? Paulo aponta para a cruz como prova definitiva da boa vontade de Deus para conosco. Então é o seguinte, cara, tá com dúvida? Olha para a cruz. Você já assistiu aquele filme A Prova de Fogo? Mais um trechinho de vídeo que eu vou postar também no nosso Instagram, que é quando o rapaz está falando na prova de fogo com o pai, né? Eu não aguento mais, ela não me valoriza, ela não me escuta, tudo que eu faço para ela não me valoriza, ela joga no lixo, ela me xinga, ela me maltrata, ela não tá nem aí para mim, tal. Aí o pai olha para a cruz assim, ó, encosta na cruz, cruza os braços, aí a câmera pega assim, ó, pega dos pés pro pai assim, ó, do pai da cruz, né, que tá ao lado da cruz, e aí olha para a cruz com o céu. Aí o cara olha para a cruz, olha para o pai, olha de novo para a cruz, ele fica meio perturbado, mas ele saca na hora que tudo que ele está falando da esposa dele, que não valoriza ele, que não olha e tal, é ele com Deus. E ali cai a ficha dele, aí cai o processo de conversão dele muito louco. Né? O jeito que Deus faz as coisas, do jeito que Deus mostra as coisas pra gente é muito maluco, né? Às vezes não adianta você nem querer entender, só segue em frente e depois você vai encaixar as peças, né? Então eu quero que você faça uma reflexão no fim dessa aula. Agora, você se sente um fracasso? O passado te assombra? Você tem dificuldades em acreditar que Deus está do seu lado? Cara, veja em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então quando você enxergar isso, você vai perceber que cada circunstância, tanto positiva quanto negativa, como uma situação que Deus pode colocar em operação para o teu bem e para o avanço dos seus propósitos. Então essa aula é para que você esteja preparado para descobrir qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a tua vida e que vai ser feita a vontade dele, jamais a sua. Você vai descobrir exatamente isso nesse livro. Por isso que eu falo, escute 1000 vezes se for necessário, não se você for tomar banho, não se você for lavar louça, não se você for dirigir, for pegar um trem, for pegar um metrô, for viajar, o que você for fazer. Escute os podcasts, vai ouvir o resumo do livro, compre o livro, leia o livro você também, faça o seu próprio resumo, assista essas aulas, anote. E lembre-se, para você ter uma vida com o sabor de Jesus, você precisa apenas lapidar as suas atitudes e seu comportamento. Então nessa aula eu quero que você acredite que você é uma obra de Deus, uma obra complexa e maravilhosa para que você
tenha que executar a obra dele aqui. A sua obra tem que perpetuar aqui mesmo depois de você ir. E você foi feito a imagem e semelhança de Deus, da nossa imagem e semelhança de Jesus, Deus e Espírito Santo. A Santíssima Trindade, a primeira família que você tem, está lá em cima. Beleza? Então vamos lá para a próxima aula. Forte abraço, fica com Deus.